Domingo começa de futebol, rapaziada. Palmeiras campeão da Copa do Brasil Sub-17 com um golaço de falta do Endrick. Que golaço do Endrick, monstro esse moleque. Cá pra nós, o juizão também já tá fazendo estágio com a molecada, né? Expulsão no final do Vasco, acréscimo, mano, você tá maluco. O jogo teve 7 de acréscimo, depois acresceu mais um, depois o Vasco ainda teve uma oportunidade no final. Pra quem não entendeu e não viu o enredo do jogo, o Verdão ganhou o primeiro, né? A gente ganhou o primeiro jogo por 4-1. Só que chegamos a estar perdendo esse por 3-1. Ficou muito próximo, inclusive, do Vasco da Gama, conseguir levar para os pênaltis. O que me deixa feliz, mano, eu nunca escondi de vocês, inclusive, que eu gosto do Vasco. Eu acho que o Vasco vem forte, inclusive, para as próximas temporadas na Série A também. Eu acho que o Vasco é um dos times que fatalmente não combinam com a segunda divisão. Claro que pagam hoje pelas péssimas administrações que tiveram no passado, mas que a gente olhando a categoria de base do Vasco, olhando a do Palmeiras, que é multicampeã, a forma como foi o jogo, foi um jogo muito aberto, lembrou muito aquele domingo de anos 90, que a gente parava para assistir um jogo, porque assim, a característica da base, se a gente comparar com o jogo do profissional, são jogos muito mais abertos, que os times atacam, que eles não se preocupam muito com a defesa, que não tem aquela pressão por cair treinador, aquela pressão que tem no profissional. Então os jogos acontecem, o futebol acontece mais, né? Então você vê o Vasco da Gama aí com possibilidades grandes de investimentos, isso é bom pro futebol brasileiro, e quando a gente vê que o time tá aí num período de voltar para a Série A com uma base forte como é a do Vasco da Gama, que pouco tempo atrás aí já foi finalista também de Copa São Paulo, se eu não me engano foi contra o próprio São Paulo, perdeu, mas é uma base que funciona, a gente pode projetar assim um Vasco da Gama forte. E o Palmeiras, cara, dispensa totalmente comentários. Eu não fui um cara que viu muitos jogos assim do Endrick, não. Mas, cara, só esse gol de falta desse moleque no jogo de hoje já mostra muito quem vai ser o Endrick, né? Então, com certeza a gente vai ter um jogador ali extremamente qualificado nos próximos anos de profissional. Há quem já projete esse ano. Isso daí é só mais uma amostra que ele ainda está sendo lapidado. Teve uma outra arrancada que ele deu, que ele tem uma força física muito grande. Claro que a tendência até os 19, 20, 21 anos é ele melhorar fisicamente. Ele deu uma arrancada, ele deixou o corpo pro zagueiro, o zagueiro não conseguiu tomar a bola dele e por pouco ele também não fez esse gol. Então, cara, o gol de falta do Endrick foi um bonito gol, o Palmeiras novamente chega num título merecido e a gente abre aqui, né, esse domingão de futebol, falando de categoria de base, já projetando que o Palmeiras não deve ter uma vida fácil hoje lá na ressacada. Estaremos pós-jogo aqui, tá, para conversar com vocês no Insta Verde TV. Então fica de olho aí no canal, Palmeiras campeão aí, abre esse domingo, mas essa oddzinha do Palmeiras subindo para 1,70 nesse momento, não é que me assusta, mas me faz pensar que não vai ser um jogo tão fácil fora de casa hoje, até pensando no confronto que a gente tem também lá na Taça Libertadores da América contra o Cerro Porteño, que inclusive o Cerro jogou ontem com o Libertad, teve 3 expulsões, cara, do Cerro, 3. É um time que se destaca pela fase defensiva e não ofensiva, perdeu o jogo por 1-0 no final, tá? Então esse foi o último jogo do Cerro também, antes de enfrentar o Palmeiras, e hoje o Palmeiras tem o último jogo aí contra o Avaí, antes do compromisso da Taça Libertadores da América, jogo de ida lá contra o Cerro Porteño lá no Paraguai. Beleza, galera? Lembra? Essa semana aqui a gente tem novidades sobre o podcast, tá? Então fica de olho aqui no canal. Se possível, deixa seu like e conta aqui embaixo o que você achou do jogo Palmeiras e Vasco da Gama, tá bom? E se você quer ganhar uma graninha com futebol, uma grana extra, passa aqui embaixo, conheça a Betfinder, tá? Que te ajuda a construir método e ter um robô que notifica mercado de escanteios e gols. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Deixa o like no vídeo se gostou do vídeo. E avante palestra. Até mais tarde no pós-jogo. E valeu!